Fala, meus amigos! E hoje eu queria falar um pouquinho sobre placa preta de veículos antigos. Será que todos os carros realmente é placa preta, de acordo com a federação? Então vamos lá, queria falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque eu acho que é bem interessante, porque o que eu vejo, né? Tem bastante gente que acaba vendo carro antigo por aí, né? E acaba vendo a placa preta e já simboliza que o carro realmente é original. E é isso que eu queria explicar para vocês hoje, né? Então, o que acontece? Existe para mim dois tipos de placa, né? Existe a placa preta, que é pela federação, né? A FBVA, né? Federação Brasileira de Veículos Antigos, né? E tem sim alguma placa que você consegue pelo clube, né? Às vezes o carro tem a característica original, assim, né? E também você acaba vendo situações que a pessoa compra a placa, né? A placa preta, né? E acaba colocando num carro que às vezes está modificado. E você olha a placa preta e, para quem não entende, vai achar que realmente ele é um carro original, digno de coleção. Então vamos lá, quero deixar bem claro, ninguém está reclamando dos carros antigos que tá com algumas alterações ali com placa preta, né? Tô falando que, vamos lá, que no decorrer do vídeo eu queria explicar isso aí para vocês. Eu já contei para vocês que eu fiz aluguel de carro para casamento, e nessa época eu comecei a revender placas decorativas, né? Devido eu alugar o carro e propor essa opção de placa, né? Que tinha o nome dos noivos, né? E a fábrica que fornecia para mim, eu lembro muito bem que na época, assim, eu falei que tinha carro antigo e tudo mais, e ele falou, se você quiser placa para os seus carros, né, ou até mesmo vender para alguém, pega o documento do carro, me manda, né, uma imagem do documento, e eu faço a placa de acordo com o documento, né. Então você imagina, eu na época, né, se eu tivesse feito isso nesse carro aqui, que a princípio, que a única coisa que eu troquei quando eu peguei do meu avô foi as rodas, né. Então você pode ver que ela tá com 4 furos, não tá mais com 3 furos, mas imagina só andando com um carro placa preta com uma roda dessa, né? Então, para quem já olhar assim vai ver, a roda não é original do carro, né? E o carro tem placa preta, mas isso aí vai muito para quem entender como que funciona o processo. E o tanto vale para o Maverick, né? O Maverick não tem as rodas originais, ele tá com roda aro 15, né? Tá com roda maior, porque o original é aro 14. As rodas são mais largas do que as originais, né? E fora que tá faltando friso, né? Porque eu tirei todos os frisos dele, externo. Então tem pintura aqui, desse daqui que era tudo da cor dos frisos aqui, ó, tá vendo? Essa lateral aqui, quer dizer, na frente aqui, né? Então aqui era igual, aqui pintou de preto. Então assim, ele fugiu um pouco das características, assim, originais de fábrica. Então muito bem, na época lá, vamos falar, se o Maverick tivesse pronto, tanto o meu Opala, né? Eu ia conseguir placa preta para todos os carros ali, era só mandar o documento. Só que eu sabia que funcionava de uma outra forma. Quando você pega a placa pela federação, né? Tem uma avaliação mais profunda ali do carro para ver em questão de originalidade. E o que seria isso, né? Segundo a federação hoje, carros acima de 80% de originalidade você consegue adquirir a placa preta. Ou seja, imagina só o Maverick, como saiu de fábrica, né? Imagina só quando a pessoa tirou 0 km o carro, tanto ele, tanto o Corcel, tanto o Fusca. Imagina só, ele 0 km. Quando o pessoal vai avaliar o carro, ele vai avaliar em cima da questão de original, como saiu de fábrica. Então, ou seja, qualquer alteração que tem do carro, além daquilo que saiu original, você vai perdendo ponto. Então, por isso que existe uma pontuação. Então, acima de 80%, você consegue placa preta. Abaixo de 80%, ele já não entra, não consegue a placa preta pela federação. Então, é uma avaliação bem mais profunda, né? Quando você consegue deixar o carro digno de coleção, com certificação, com pontuação. Por quê? Porque, imagina só, você pega um carro zero, né? Nessa época aí, 76, 74, que seja, né? No decorrer do tempo, muita coisa ali, às vezes acaba desgastando, que nem, por exemplo, desgasta um banco, daí você manda fazer uma outra capa com um outro tecido que não é o original do carro, que saiu, né? Aí você pega, não gostei desse motor, achei muito fraco, daí às vezes o cara troca o motor, né? Como acontece com o meu Opala. O Opala mesmo, ele era 4 cilindros, foi passado para 6, só que estava tudo registrado no documento, né? Porém, tinha trocado a mecânica, era um carro bonito, eu gostava do carro. Para mim, eu não esquentava a cabeça, não queria ter placa preta, eu queria ter o carro, né? Opala 6 cilindros, é isso que eu queria, né? Então, assim, exatamente. Então, tem muitas coisas que acabam indo se descassando, tem coisa que a pessoa troca. Por exemplo, uma lanterna. Pega uma lanterna lá que está original com o logo da montadora, né? Aí, às vezes, ela trinca, ou se não acontece um acidente, aí você troca. Então, são tudo coisas que já saem totalmente fora do padrão do que o carro saiu de fábrica. Então, é uma avaliação muito mais profunda. Imagina só se você pinta o motor de outra cor, o carro não saiu daquela cor, entendeu? Então é tudo coisa que vai descontando, né, pontuação. Então é exatamente essa a diferença. Tem pessoas que conseguem essa placa preta pelo fato do carro estar
com características originais. Teve pessoas que conseguiram comprar essa placa, entendeu? Então você vai ver carros aí andando realmente sem ter característica original, só que com placa preta. E aí sim vai ter também os carros que foram passados por uma vistoria mais cautelosa, assim, um pouquinho mais profunda, onde ele recebeu pontuação digno de carro placa preta de coleção, entendeu? Então assim, e não é desmerecendo os outros carros. Nem eu, por exemplo, eu não esquento tanta cabeça. Pode ver meus carros. O carro Corcel está com roda 17. Eu quero voltar roda original nele, mas eu não vou atrás de processo de placa preta, sabe? Não tenho essa intenção, né? Uma Maverick eu montei do jeito que eu queria, né? O Fusca, ele tá com algumas coisas que são originais, porém já foi trocado o motor, entendeu? Tá com motor maior do que é original. Assim, eu gosto dos carros, né? Então, sim, vai existir pessoas que gostam, sim, de ter aqueles itens que preza bastante a originalidade de como saiu de fábrica. Então, até um tempo atrás, sempre existiu só a placa preta. Hoje, eu acho que tem uma outra modelo de placa que seria para veículos antigos modificados, né? Então, seria justamente para diferenciar esses carros que tem essa porcentagem alta de originalidade para os carros que, às vezes, com algum tipo de alteração exatamente iguais desse aqui. Não sei falar que se tem alguma coisa que vai descontar, mas realmente, que nem, por exemplo, eu poderia, às vezes, conseguir uma placa para uma Maverick, citando um exemplo, né? Porque ele teve essas alterações que eu fiz, né? Mas é um carro antigo, né? Então ele entra para esse outro tipo de placa. Mas isso foi um processo que teve recentemente, né? Não sei de quanto tempo atrás, mas até as placas pretas ali que teve até sabe, só tinha ela de opção. Então na rua você vai ver vários tipos de carro, né? Você vai ver carros que realmente não tá naquele padrão de pontuação ali para receber a placa preta, andando com uma placa preta. Então assim, e isso diferencia bastante. Pra gente vai falar, tem gente que vai falar, mas isso aí não tem nada a ver e tudo mais. E isso diferencia até no preço do carro. Por quê? Imagina só, por exemplo, meu Opala, ele era 4 cilindros e foi passado para 6. Beleza, né? Então, ou seja, imagina só se eu consigo uma placa preta do carro. Só que nos carros antigos, né, ele tem uma placa de identificação, né? Tanto o Opala, tanto o Maverick, onde ele tem toda a sequência de numeração ali do chassi, né? E se você procurar na internet, você vai ver que existem tabelas ali que explicam o significado de cada coisa do chassi, inclusive da parte mecânica. Então lá ele fala se o carro é com mecânica 6 cilindros original, se ele é 4 cilindros original. Ele fala também questão, acho que de quando foi produzido, né? O Maverick, acho que falava até em questão da cor, não vou lembrar agora, né? Então as letras tinham significado. Inclusive o Maverick, eu comprei o carro com o dono anterior falando que ele era 6 cilindros original. Só que quando chegou aqui, e eu fui pesquisar depois de um tempo que eu estava com o carro, eu vi pela placa que ele era realmente V8 original. Então, em algum momento da vida, alguém trocou o motor V8 por 6, aí esse dono anterior tirou 6 e colocou o 8 de novo. E aí eu comprei o carro, né? E aí pela placa da porta eu vi que ele realmente estava com as características do V8 original, que era o câmbio 3 marchas na coluna, sendo que os 4 cilindros e 6 cilindros, ele tinha câmbio 4 marchas e o meu era 3. Entendeu? E tinha a questão da relação do diferencial, que eu também comecei a ver. Então, assim, isso aí muda totalmente o valor do carro, né? Quando você coloca num negócio, por exemplo, ou senão você vai vender para um colecionador. Fora também que teve pessoas que fizeram o quê? Eles fizeram o processo de placa preta, exatamente, recebendo a pontuação acima de 80% lá de originalidade, colocou placa preta, na hora que colocou a placa, o cara vai lá e altera tudo o carro. Então, por exemplo, imagina só um Maverick ali, tá com o motor tudo originalzinho lá, carburação original, maravilha. Aí, consegui a placa, agora sim eu vou destruir a coisa, né? Então vou lá, trocar um jogo de roda, colocar o Cooper Cobra ali, né? Colocar outra roda para caber uns pneus maior. Vai lá, mexe tudo no motor e o cara vai continuar assim, com a placa preta ali, como se tivesse com a pontuação bem acima de 80%. Só fiz esse vídeo para esclarecer um pouquinho, mas uma hora que tiver a oportunidade eu quero ver se eu consigo pegar a listagem das coisas que são avaliadas num carro realmente de coleção, para vocês verem a diferença que é de uma simples placa preta que você pode conseguir adquirir às vezes através de um clube. Você vai ver que é uma avaliação muito mais profunda. Pelo que eu já vi, eles passam até por pessoas, né? Vamos falar, tem uma bancada ali que avalia, por exemplo, eles avaliam seu carro, tira foto, manda para alguém e essas pessoas vão avaliar se realmente aquelas fotos estão com as características do carro originais, né? Então vai ter uma aprovação ali, se está ok ou não. Então é isso que eu falo, o negócio é bem mais profundo para realmente ter o carro de coleção. Deixo bem claro aí para vocês que isso aí não é uma crítica, mas sim apenas para explicar para o pessoal ali que não entende
E eu, pelo menos assim, eu não esquento tanto a cabeça, eu morro de vontade ainda de ter sim um carro digno de placa preta, porém, eu não faço questão, eu gosto do carro, eu gosto do Fusca, eu gosto do Maverick, gosto do Corcel, gosto do Cadete, né? Então imagina só, se eu achasse um Cadete GSI, tivesse dinheiro, com motor, aquele C20Z lá, que é o motor 150 cavalos do Vectra GSI, eu ia achar animal, sabe? Falar, puta, que da hora. Imagina só aquele carrinho, tudo original por fora, com motor trocado. E ia colecionar um carro desse, entendeu? Sem problema algum, né? Então eu não vejo, assim, tanto esse negócio da placa preta, né? Mas sim, morro de vontade ainda de ter um carro digno de coleção, né? Mas eu não esquento cabeça, mas só queria explicar aí pro pessoal, pra saber, às vezes, que existe diferença assim, né? Não simplesmente a gente olhar um carro aí por aí que tem a placa preta e achar que ele é digno de coleção, que realmente ele tem uma porcentagem alta de originalidade. E lembrando também que para você restaurar um carro digno de placa preta, de coleção acima de 80% e restaurar um carro com peças paralelas, dá uma diferença gigante no preço final da restauração. Eu falei nesses últimos vídeos do farol de milha do GSI, né, de você comprar um paralelo que custa R$225 para um original que hoje está na casa de R$2.900, o farol de neblina, na verdade, né? Então imagina só isso pelo carro inteiro, né? Todas as coisas que estão faltando no original, com logo, GM e tudo mais, o quanto que você vai gastar de diferença. Então você imagina só esses dois carros na rua usando o mesmo tipo de placa, né? O mesmo tipo de placa preta. Com certeza os donos não vão gostar muito de saber que o outro carro não é original. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Queria compartilhar essa informação, porque tem muita gente que às vezes que acaba enxergando tudo a mesma coisa e não é. Tá certo? Um grande abraço.